quase que a gente já podia ir embora, né? Quase. Mas, como Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Tem mais. Tem mais. Pensaram que tinha acabado, né? Glória a Deus. Oh, Deus é bom demais. Gente, primeiramente, né? Vamos relembrar, né? Deus abençoe, Dini. Do nosso chá, do nosso encontrinho ontem, que foi muito abençoado, foi muito gostoso, né? Muitas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada uma, né? E através de cada uma também. Porque quando nós nos reunimos, né, a gente pode, então, conhecer um pouco mais, né, conhecer das minúcias, né, de cada uma, né, daquele valor que aparece só de vez em quando, não é toda hora que é exposto, mas, né, no momento certo, Deus traz para fora e nós vamos vendo, né, quanto valor cada uma tem, a gente vai aprendendo desse jeito um pouco mais sobre a pessoa e nós vamos aprendendo um pouco mais a amar essa pessoa pelo que ela é, né, e não pelo que ela pode fazer, o que ela pode ter, o que ela pode dar, mas pelo que ela é, né, e o quanto isso é gratificante. Então, que nós tenhamos aí o nosso coração resplandecente desse tempo que foi ontem, né? Que possamos nos lembrar de sermos abelha, mas aquelas abelhas ferozes mesmo, né? E que os nossos esposos, né, gloriosos, possam ser, sim, os zangões da colmeia, né? Ô, Glória, nem que tiver que ensinar ele a ser zangão, mas que sejam os zangões, né, abençoados por Deus, porque é um para completar o outro, é um para fazer com que o outro seja moldado, melhorado, desafiado, né, e restaurado. Que afinal de contas a abelha também traz o mel, traz a doçura, traz a paz, traz o conforto, porque quando a gente come um melzinho, né, fala a verdade, nossa, acalma tudo, acalma o coração, acalma o pensamento, acalma tudo. Então, né, glória a Deus. Muito nós temos para aprender, não só com as formigas, mas com as abelhas também. Glória a Deus. Vamos abrir então a palavra do Senhor no Evangelho de João. João capítulo 16. João 16. Amém? Nós vamos ler apenas 4 versículos, começando no 12. Tenho muito ainda que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém? Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, nessa hora, dar graças ao Teu santo nome,
por toda a manifestação do teu Espírito, do teu poder, da tua graça e misericórdia, da tua glória, ó Deus, neste lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos recebido, tem nos aceitado, tem nos tratado, ó Pai, como filhos, como amigos, como santos, como sacerdotes. Ó Senhor, quantos privilégios, ó Pai, de sabermos que somos a última geração, ó Deus, à volta de Cristo. Santo Deus, que privilégio, Pai, poder sim nos achegarmos à tua presença, Senhor Jesus, sem ter, ó Deus, com que nos envergonhar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos separou do pecado do mundo, ó Deus, e nos deu essa oportunidade, ó Deus, de sermos, sim, merecedores, Pai, de ser aceitos pelo Senhor, sem ter daquilo que nos envergonhar, Pai, porque ficou para trás, morto, Senhor, no nosso batismo. Então, ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, neste dia, Pai, dando graças ao Teu nome e oramos, Senhor Jesus, por aqueles que ainda não Te conhecem. Deus, nós pedimos perdão mais uma vez pelos nossos pecados. Peço perdão a Deus pelos meus erros e as minhas falhas. Me usa como instrumento do Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se. Glória a Deus. Uma palavra parece tão básica, né? Uma palavra tão tranquila. Mas eu vou enviar, né, o Consolador no meu lugar. Vou enviar o Espírito, que é santo, no meu lugar. Ele vai testificar para vocês tudo o que eu tenho falado e vocês verão isso, né, quando ele testificar. Mas o que nós podemos, né, tirar isso para nós? É interessante nós pensarmos, Jesus, quando falou isso, né, advertiu isso aos seus discípulos, para mim fica muito claro que os seus discípulos, apesar de andar com Jesus durante 3 anos e meio, não creram, não se converteram, não se arrependeram, não se permitiram ser transformados pela verdade que andava junto com eles. Jesus fez diferença deles por causa disso? Não, glória a Deus. E tanto é que não, que a prova está aqui. Quando o Espírito vier, o Espírito que eu vou enviar, quando ele vier, ele vai convencer vocês. Ele vai tratar com vocês. Ele vai, né, anunciar a vocês as boas novas do Evangelho, que eles andaram juntos, simultaneamente, ali por 3 anos e meio. E nossa vida hoje, como nós podemos alcançar isso? Porque é maravilhoso nós sabermos que nós temos esse Espírito Santo de Deus, este Consolador que tem nos anunciado todas as coisas, né? Desde a fundação da igreja até agora, porque ali o Senhor Jesus estava mostrando para os seus discípulos, a igreja será fundada. O Espírito Santo, né, vai mostrar para vocês o que vocês devem fazer. Creiam que Ele estará se movendo através da vida de vocês. Jesus, Ele tem manifestado a sua palavra até os dias de hoje. Até os dias de hoje nós temos visto cristãos dentro da igreja
que não se permite ser convencido pelo Espírito, trabalhado, transformado, anda junto com o Espírito, vê os milagres acontecendo, vê os testemunhos de vida, vê tudo. Estão, dormentes. Nós sabemos que hoje a vida é muito diferente do que era naquele tempo. Sim, é muito diferente. Hoje o tempo passa muito mais rápido, Nós não temos tempo para ficar sentado aos pés do Senhor Jesus para ouvir tudo que Ele tem para dizer. Ele vai dando faniquito, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que, ter um monte de coisas para resolver, eu tenho família, tenho isso, tenho aquilo. E é assim hoje, com todos. Se eu falar para vocês que sempre foi assim, sempre, desde aquela época, foi assim. Um pouco diferente. Se nós pensarmos que hoje o tempo passa um pouco mais rápido, mas nós temos o carro que nos transporta. Eles não, o tempo não passava tão rápido como passa hoje. Mas eles tinham que ir a pé para chegar lá. E não era coisa de 2 minutos, 10 minutos. Era coisa de 2 dias, 3 dias. Então, a humanidade, o sistema, tudo continua mesmo. Muda circunstâncias, a modernidade, mas tudo é a mesma coisa. E nós precisamos estar entendendo o quanto Jesus ele tem falado através do seu Espírito, através dos seus servos, que importa que nós estejamos atentos, despertos, e não dispersos. Despertos, porque Ele está anunciando, ainda que seja, através dessas bocas demoníacas que não, em vez de falar, anunciar a graça, fica só botando terror, sem contexto. Às vezes a gente, fala, diverte, mas dentro do contexto da salvação, porque nós desejamos que cada um daqui vá direto para o céu. Vá direto para o céu. Esse é o nosso desejo. Mas o nosso desejo não basta ficar em nós. O nosso desejo tem que ser adquirido por cada um. E, eu como indivíduo, indivíduo, cada um. Eu preciso desejar ir direto para o céu. Eu tenho que fazer isso. Porque nós só podemos anunciar. Mas a decisão, ela é gerada dentro de cada um. O que cada um deseja. É muito maravilhoso que a gente pensa aqui, que o Espírito de Deus, como ele diz aqui, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo continua anunciando a graça. O Espírito Santo continua anunciando a conversão. Arrepende. 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 O Espírito Santo de Deus, a função dele na terra, é consolador,
Por que ele é consolador? Porque ele enxuga as minhas lágrimas? Enxuga minhas lágrimas do quê? Da dor, da saudade de um parente querido que faleceu, um pai, uma mãe, um filho? Também. Nós podemos ser consolados por isso. Mas a nossa consolação que ele diz aqui, gente, acorde. É a consolação de saber que mesmo estando no mundo, porque nós não podemos ser tirados do mundo antes da hora, né? Cada um tem a sua missão a ser cumprida na terra. Parece até espiritismo, né? Mas não é não. Jesus veio e cumpriu a missão dele. 3 anos e meio de ministério, cumpriu a missão dele e foi para a cruz do Calvário para nos salvar. Ele veio fazer a vontade do Pai. Então, a nossa missão é fazer a vontade daquele que nos enviou, que nos separou. E essa é a nossa consolação. A nossa consolação é saber que nós temos a condição de obedecer. Nós temos a condição de fazer aquilo que as Escrituras estão mandando nós fazer. Porque não é um livrinho de conselho. Não é um livrinho, de boas historinhas. Não é um livrinho de aventuras. Não é um livrinho que a gente, quando tem tempo ou não está com sono, a gente pega para ler porque dá sono rapidinho. Eu fico 5 horas, das 10 até as 2, tranquilamente no celular. Mas se eu pegar a Bíblia às 10 horas da noite, 10h10 eu já estou dormindo, que nem um anjinho. E nem um anjinho. O Senhor, Ele quer nos despertar para trabalhar. O nosso trabalho é ir e pregar o Evangelho. Ah, mas como eu posso fazer isso no meu trabalho? Experimenta deixar a sua Bibliazinha ali, do ladinho seu, onde você estiver. Não importa qual seja o ambiente do seu trabalho, não importa, experimenta deixar ela ali do seu lado. Você vai ver como ela vai atrair pessoas. Como ela vai atrair pessoas que vão perguntar para você: você é crente? O que você sabe para me falar desse Jesus? O que você tem para me falar desse Jesus? Não tenha medo de falar, porque é o Senhor que falou: olha, nos últimos dias, você não precisa ficar preocupado, só abre a sua boca, eu é que vou falar através de você. Eu é que vou falar através de você. Vocês serão levados a magistrados, não se importem com isso, não importa quem é. Parece que são superiores, não se importe com isso. Apenas esteja disposto a abrir a sua boca, porque eu vou falar. E nós temos visto o derramar do Espírito Santo. Nós temos visto, nós temos presenciado. Tem muita gente, deturpando aí a mensagem do Evangelho, fazendo coisa errada. Tem muita gente. Mas esses não nos importam. Importa aqueles que estão fazendo direito. É engraçado que daqueles que fazem bem feito, que fazem direito, ninguém fala. Ninguém fala. Por quê? Porque vai despertar o interesse daqueles que querem aquilo que é bom. A gente não precisa ficar dando ouvido, como o pastor falou aqui já hoje, para aqueles que querem ser bobos, para aqueles que querem ser medíocres, medianos, para aqueles que não querem ter compromisso, para aqueles que não sabem nem o que querem da própria vida. Eu não preciso ficar dando atenção, me preocupando com aquilo ali.
É lógico, vou orar, sim, vamos orar, né, para que Deus toque, que é Deus quem tem que tocar, né, o coração de cada um. Mas não é eu que tenho que ficar preocupado, eu tenho que preocupado com aquele que está fazendo a obra de Deus, e fazendo com amor, e fazendo bem feito, e fazendo, né, para honrar o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus tem estado ao lado de cada um de nós todos os dias para nos auxiliar a fazer a sua obra. Mas eu preciso me lembrar de que eu preciso fazer a sua obra. Ah, mas eu vou ter que parar pelo menos 1 ou 2 horas por semana. Gente, fazer a obra do Senhor é Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Às vezes a gente pensa que está muito difícil de fazer alguma coisa. Mas é só lembrar, né? Posso orar por você? Bom dia, Deus abençoe. Vai com Deus. Fazer diferença na vida das pessoas, através do Espírito de Deus. Amém? O Senhor tem nos chamado de amigos, servos, já não mais, porque o servo não sabe o que o Senhor irá fazer, o que o seu Senhor irá fazer. E o Senhor tem nos falado claramente, né, através da sua palavra, de tudo o que vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra que eu tinha para hoje. Aleluia.